Olá, para você que acompanha a Gazeta do Povo, eu sou a Rosana Bittencourt e esse é o podcast 15 Minutos, em que você fica bem informado com os comentários e análises do Frederico Juncker, que está aqui ao meu lado. Fred, bem-vindo. Olá, Rosana, e olá, os amigos da Gazeta do Povo. Antes de começar, quero te fazer um convite para você que ainda não é assinante da Gazeta do Povo. Faça sua assinatura acessando gazetadopovo.com.br/15 minutos. Você vai pagar só R$1 por mês durante 6 meses. Então faça já sua assinatura, não perca essa chance. É o melhor preço do ano da Gazeta do Povo. São 6 meses pagando só R$1 por mês. Você vai ter acesso a todos os conteúdos do nosso site. Tem muita coisa lá que é exclusiva para assinante. Agora, Fred, vamos falar então que o Departamento de Justiça dos Estados Unidos liberou milhares de arquivos do caso Jeffrey Epstein. Tem muita gente implicada aí nessas imagens e arquivos. Pois é, Rosana. Esse é um dos casos mais polêmicos dos Estados Unidos. Ele vem sendo discutido há muito tempo. Acho que cabe até contar um pouco da história do personagem Jeffrey Epstein. Ele, basicamente, foi professor de uma escola na década de 70, de matemática e física. Ele acaba sendo demitido e começa a atuar no mercado financeiro no banco Stearns Berners, de 76 a 1982. Ele acaba sendo demitido do banco, abre um banco de investimento que dá consultoria financeira e começa a atuar ali para alguns bilionários, dentre eles o fundador da empresa Victoria's Secret, Les Wexner. Na década de 90, surge a primeira denúncia envolvendo esse financista. Em 1996, uma menina faz uma denúncia para o FBI acusando o Jeffrey Epstein de ter obtido fotos das suas irmãs, que ele mesmo havia pedido para ela tirar essas fotos, e depois ele havia comercializado essas fotos ali com conteúdo pornográfico. No entanto, o FBI não instaura nenhuma investigação, mas gera um ruído em torno então do nome do Jeffrey Epstein. Nos anos 2000, o caso ganha mais repercussão ainda, porque ele tinha uma casa em Palm Beach, além de uma casa famosa ali no coração de Manhattan, uma ilha nas Ilhas Virgens Americanas, no Mar do Caribe, e uma propriedade também no Arizona, uma série de apartamentos em Paris. E havia uma especulação, primeiro, de que o dinheiro dele, ninguém conhecia muito ele no mercado financeiro, e começaram a surgir questionamentos de onde veio a fortuna. E quando ele morreu, uma fortuna estimada ali em $600 milhões, inclusive ele portador de um avião 787, que transportou muita gente famosa. Em 2005, então, surgem as primeiras denúncias envolvendo exploração de meninas menores de idade em Palm Beach, no estado da Flórida. É instaurada ali uma investigação por meio da promotoria estadual e, no entanto, ele acaba, a despeito de haver relatos de dezenas de vítimas desse caso, ele recebe um tratamento muito brando, tanto da promotoria estadual quanto da promotoria federal ali do Alexandre Acosta, que depois se torna, inclusive, membro do governo federal na gestão Trump, lá na Secretaria de Trabalho. Mas, nesse período ali, dessas denúncias resultaram uma condenação por meio de um acordo de colaboração e que resultou ali numa pena de 13 meses e no regime semiaberto. Esse caso, justamente porque ele recebeu o tratamento muito brando e porque o Jeffrey Epstein era conectado a figuras influentes não só do mundo empresarial, das finanças, mas também do mundo político e do mundo intelectual. Dentre eles, as fotos que foram divulgadas na sexta-feira passada, fotos com Bill Clinton, com o próprio Donald Trump, Mick Jagger, Chris Tucker, o ator, entre o príncipe Andrew, da família real britânica, outros ali magnatas das finanças, o próprio também, dentre outros famosos, Kevin Spacey, o ator, que também respondeu depois a processos envolvendo denúncias de abuso. Então, havia ali uma operação abafa envolvendo o Jeffrey Epstein. Justamente em função de todos esses casos, a repercussão midiática, mas basicamente 2 jornais foram os responsáveis por dar mais destaque para esse caso, o New York Post e o Miami Herald. Então, eis que em 2018 novas denúncias surgem, em especial ali no contexto quando o Trump assume o poder, que esse caso ganhou tanta repercussão em relação às notícias que foram abafadas, houve uma pressão muito grande para que o governo divulgasse, trouxesse a público a informação dos clientes do Jeffrey Epstein, de pessoas que frequentaram a sua casa e participaram aí desses atos de abusos de menores. Especula-se, inclusive, de que ele, Jeffrey Epstein, atuaria para algum serviço de inteligência internacional, porque a sua braço direito, Ghislaine Maxwell,
que era uma espécie de namorada, mas uma pessoa que ajudava o Jeffrey Epstein a recrutar esses menores. Ela pertencia a uma família britânica muito famosa, o pai dela foi dono de vários ali tabloides britânicos no final da década de 80, início da década de 90. O pai dessa senhora, ele também envolvido com o serviço de inteligência britânico, acabou inclusive falecendo em ali circunstâncias bem suspeitas, e especula-se que, no caso de Jeffrey Epstein, ele basicamente atuaria para o Mossad, Serviço de Inteligência de Israel, e de que ele, nas casas dele, mantinha ali um sistema de monitoramento, vigilância com câmeras para registrar essas cenas de abuso envolvendo pessoas famosas e poderosas e depois utilizar essas informações no campo da inteligência por meio de um mecanismo que se chama compromat. Basicamente, compromat é um termo que surge ali, utilizado pela KGB durante a União Soviética, que você reunir informações comprometedoras sobre o indivíduo e depois, de alguma maneira, chantagear esse indivíduo com a ameaça de divulgar esses fatos desabonadores da honra, da reputação da pessoa envolvida nesses atos. Então, especula-se muito de que, inclusive, o tratamento brando que foi conferido ao Jeffrey Epstein nos anos 2000, o que estaria por trás disso? Justamente ele integrar algum serviço de inteligência e aí uma desconfiança de que ele teria ligações com o Mossad, até porque uma das pessoas que também frequentava a casa do Jeffrey Epstein e era muito próxima dele era o Ehud Barak, que foi primeiro-ministro do Estado de Israel. Então, dentro ali do contexto político americano, quando o Trump agora, inclusive, se reelege para o seu segundo mandato, havia uma pressão muito forte na opinião pública americana para que esses arquivos fossem todos divulgados, né, especialmente os arquivos confidenciais ali em posse do Departamento de Justiça. O aumento dessa pressão, o governo Trump, a princípio, a vez comprometido, divulgou inclusive alguns e-mails do próprio Jeffrey Epstein, ali, que constavam de alguns processos, mas se recusou a divulgar fotos, né, e outras imagens comprometedoras. A pressão aumentou tanto que, especialmente dois deputados americanos, um do Partido Democrata e um do Partido Republicano, Ro Khanna, do Partido Democrata da Califórnia, e o Thomas Massie, do Partido Republicano do Estado do Kentucky, acabaram propondo ali um projeto de lei no Congresso americano que foi votado e se tornou lei, em que basicamente se tornou lei no dia 19 de novembro do mês passado e que obriga então que os departamentos, especialmente o Departamento de Justiça americano, o FBI, que é a Polícia Federal Americana, divulgassem no prazo de um mês todos os documentos, arquivos, fotos, listas com nomes, eventualmente que estavam ali na posse, né, desses órgãos, para que o público tivesse conhecimento de todos os crimes praticados pelo Jeffrey Epstein. Esse projeto de lei, então, acabou sendo aprovado, o presidente Donald Trump sancionou, mas surgem questionamentos a partir da divulgação desses dados, que somam ali aproximadamente 60 gigabytes de dados, documentos e informações, de que ali muitos arquivos que não estão sendo disponibilizados nem na integralidade e suspeita-se ali que para favorecer determinados indivíduos. E basicamente esse projeto de lei é muito claro em relação à extensão dos documentos que deveriam ter sido disponibilizados. E diz o seguinte, o início desse projeto de lei: não mais tarde que 30 dias após a data de promulgação desta lei, o Procurador-Geral deverá, sujeito ao disposto na subseção B, tornar publicamente disponível, em formato pesquisável e baixável, todos os registros, documentos, comunicações e materiais investigativos não classificados em posse do Departamento de Justiça, incluindo o FBI e os escritórios dos procuradores dos Estados Unidos, que se relacionam ao próprio Jeff Epstein, incluindo todas as investigações, processos criminais ou assuntos de custódia, Ghislaine Maxwell, registro de voos ou registros de viagem, incluindo, entre outros, manifestos, itinerários, registros de pilotos, documentação alfandegária ou de imigração, referentes a qualquer aeronave, embarcação ou veículo de propriedade operado ou utilizado por Jeffrey Epstein. Na questão aqui da aeronave também, o avião dele acabou sendo chamado ali de Lolita Express justamente porque ele levava muitos desses poderosos para sua ilha para ali cometer esses atos de abuso. Há registros de que o próprio Bill Clinton teria viajado nesse avião no mínimo 26 vezes. E o nome também de todos esses envios, comunicações internas, todo e qualquer documento que se refiram a esses fatos. No entanto, como eu disse, há uma crítica forte aos documentos que foram divulgados até então, uma suspeita de que o Departamento de Justiça americano estaria, de alguma maneira, sonegando a informação do público em relação a grande parte desses documentos. E o próprio Thomas Massie, que foi o deputado que propôs esse projeto de lei, ele falou o seguinte: infelizmente, a Procuradora-Geral Pam Bondi está violando a lei.
Os sobreviventes de Epstein não estão satisfeitos com as divulgações incompletas e com trechos censurados dos arquivos de Epstein feitas pelo Departamento de Justiça. E eu também não. O Congresso deveria afirmar sua capacidade de declarar Bondi em desacato inerente para fazer justiça às vítimas. Basicamente, eles querem instaurar um procedimento para investigar a própria Procuradora-Geral e por que esses órgãos ali estariam resistindo à divulgação das informações. E a própria Procuradoria, tentando se explicar, ela falou o seguinte, que a Procuradoria-Geral de Justiça declarou anteriormente que apresentará acusações contra qualquer pessoa envolvida no tráfico e na exploração das vítimas de Jeffrey Epstein. Reafirmamos esse compromisso e pedimos que qualquer vítima, por favor, se apresente com informações sobre quaisquer indivíduos que tenham se envolvido em atividades ilícitas às suas custas. Já nos reunimos com muitas vítimas e grupos de vítimas e continuaremos a fazê-lo caso outras pessoas entrem em contato. Por favor, procure em mim, ao Procurador-Geral Adjunto Blanche ou FBI e investigaremos imediatamente. Acreditamos na igualdade da aplicação da justiça neste país e garantiremos que a justiça seja feita. E por que há uma grande desconfiança da atuação desses órgãos de segurança americanos nesse caso? Basicamente porque as circunstâncias da morte do próprio Jeffrey Epstein, ele acabou sendo preso em julho de 2018, e se tirou a própria vida, segundo especula-se, em agosto de 2018 na prisão. No entanto, não há imagens ali da cela do Jeffrey Epstein. Essas imagens foram apagadas, aproximadamente 2 minutos e meio da gravação sumiu. Ele estava ali sobre um programa de vigilância a pessoas que têm ideias suicidas e ele acabou sendo retirado alguns dias antes desse programa, dentro da prisão. Ele dividia a cela com outro indivíduo, esse indivíduo também foi retirado da cela um dia antes dele acabar vindo a óbito. Então, especula-se que, na verdade, ele não teria tirado a própria vida, mas teria ocorrido ali uma queima de arquivo. Interessante dizer que uma das principais colunistas americanas, Ann Coulter, um mês antes dele morrer na prisão, ela publicou um artigo dizendo a necessidade de colocar sob vigilância máxima, inclusive naquelas prisões especiais de segurança máxima, para que isso não acontecesse, ela antecipando, dizendo, olha, se nada for feito, muito provavelmente vai acontecer alguma coisa com o Jeffrey Epstein na prisão, ele vai acabar sendo morto. Então, há essa desconfiança do público. E em relação à própria postura do governo Trump, como eu disse, uma grande parcela do eleitorado do Trump tinha expectativa de que todos esses arquivos fossem divulgados e há um desgaste político evidente desde a divulgação na última sexta-feira desses arquivos e uma cobrança de que eles abram ali transparência a todos esses arquivos, sob pena, inclusive, já alguns analistas antecipando que se ele não o fizer, com certeza isso vai se refletir ali nas eleições de meio de mandato, que são as principais eleições dos Estados Unidos ali, justamente é o momento em que o presidente é avaliado na sua gestão e para conseguir manter a sua base dentro do Congresso ou não, isso acaba, obviamente, impactando os 2 anos finais de governo. Inclusive, há uma expressão ali que se refere a essas eleições de meio termo, que o presidente que perde a base parlamentar nessa eleição, para os 2 anos finais do seu mandato, ele se torna ali um lame duck, um pato manco, justamente porque ele perde a sua capacidade de articulação. Então, esse é um caso que desperta muita atenção no mundo inteiro, até deixar uma dica cultural de final de ano para as pessoas que quiserem assistir, há um documentário bom no Netflix sobre o Jeffrey Epstein, contando toda essa história desde a década de 90, essa investigação no estado da Flórida e até a morte do Epstein, então, em 2018. E a sua assistente, Ghislaine Maxwell, que eu disse que recrutava essas meninas menores, ela hoje se encontra presa e cumprindo ali uma pena de 20 anos de prisão. E dentre as vítimas desse caso, há uma também que é uma brasileira, inclusive, que teria sido abusada ali dos 14 aos 17 anos, especialmente por meio de um empresário francês, de uma agência de modelos, que acabava ali recrutando meninas do mundo inteiro com a esperança de fazer uma carreira de modelo nos Estados Unidos e que acabavam sendo instrumentalizadas, então, pelo Jeffrey Epstein por toda a sua rede, Rosana. Bom, você sabe, né? Análises desse tipo, casos complexos como esse, só que na Gazeta do Povo, você que ainda não é assinante pode fazer a sua assinatura pagando apenas R$1 por mês durante 6 meses. É só acessar gazetadopovo.com.br/15 minutos e de quebra você ainda ajuda a financiar a nossa programação no YouTube. Você que ainda não conhece o nosso canal no YouTube, corre lá, se inscreve no canal, curte nossos vídeos porque isso ajuda muito. Agradeço, Fred, mais uma vez a companhia. Valeu, Rosana, obrigado. O episódio de hoje fica por aqui, a gente espera vocês, claro, na próxima edição. Tchau!
Olá para você que acompanha a Gazeta do Povo, eu sou a Rosana Bittencourt e esse é o podcast 15 Minutos, em que você fica bem informado com os comentários e análises do Frederico Juncker, que está aqui ao meu lado. Fred, bem-vindo. Olá, Rosana, e olá os amigos da Gazeta do Povo. Antes de começar, quero deixar aquele recadinho para você que ainda não é assinante da Gazeta do Povo, faça agora a sua assinatura. Você vai pagar só R$1 por mês durante 6 meses. É só acessar gazetadopovo.com.br/R$1. Tem o QR Code na tela também para você apontar a câmera do seu celular. Você também pode acessar gazetadopovo.com.br/15 minutos para você que é fã do nosso programa. Você também vai ter acesso a essa super oferta que é o melhor preço do ano, então aproveite. Agora, Fred, vamos falar sobre o ministro Alexandre de Moraes, que se encontrou com o presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, para falar sobre o quê, Fred? Sobre Lei Magnitsky, sobre relacionamento com o Banco Master, qual que foi o motivo? Pois é, Rosana, uma controvérsia grande sobre essa conversa entre o ministro Alexandre de Moraes e o presidente do Banco Central. E por quê? Porque na semana passada, tratamos aqui no 15 Minutos, a Malu Gaspar, jornalista do Globo, fez uma reportagem trazendo ao conhecimento do público um contrato celebrado entre a esposa do ministro Alexandre de Moraes e o Banco Master no valor de 130 milhões de reais ou 3,6 milhões de reais por mês durante 3 anos. O objeto desse contrato não era muito claro e específico, basicamente falava em atividades de lobby, do caráter de lobby junto a instituições públicas, dentre elas Receita Federal, Conselho Administrativo de Defesa Econômica, o CAD, Banco Central do Brasil, o Bacen e o próprio Congresso Nacional. E aí, uma grande discussão em Brasília se esse contrato era um contrato efetivamente de prestação de serviços jurídicos ou se era um contrato que buscava ali garantir acesso aos gabinetes de Brasília numa atividade típica de lobby. Eis que a mesma jornalista Malu Gaspar publica uma reportagem nessa semana, basicamente trazendo ao público também o conhecimento de que o ministro Alexandre de Moraes fez ligações telefônicas para o presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, tentando interceder pelos interesses do Banco Master junto ao Banco Central do Brasil. Justamente porque o mercado financeiro discutia a fragilidade do Banco Master, que oferecia produtos ao mercado com rendimentos muito além da prática do mercado em geral, que gerava desconfiança de que se tratava ali de uma fraude financeira. Havia uma tentativa de socorro financeiro do banco por meio do BRB e o ministro Alexandre de Moraes então teria interferido junto ao Banco Central do Brasil para facilitar essa compra do Banco Master pelo BRB, que é o Banco Estatal do Distrito Federal. Um trecho da reportagem da Malu Gaspar, ela disse o seguinte: o ministro do STF, Alexandre de Moraes, procurou o presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, pelo menos 4 vezes para fazer pressão em favor do Banco Master. Ao menos 3 dos contatos foram por telefone, mas pelo menos uma vez Moraes se encontrou presencialmente com Galípolo para conversar sobre os problemas do banco de Daniel Vorcaro. Os relatos sobre as conversas foram feitos à equipe do blog por 6 fontes diferentes nas últimas 3 semanas. Uma delas ouviu do próprio ministro sobre o encontro com Galípolo e as outras 5 souberam dos contatos por integrantes do BC. Interessante dizer que essa informação da Malu Gaspar foi confirmada também pelo Poder 360, que disse o seguinte: Brasília tem sido inundada por esses rumores nos últimos pelo menos 2 meses. Ainda em outubro de 2025, o Poder 360 ouviu de 2 banqueiros da região da Faria Lima que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva relatava saber que Moraes havia telefonado para Galípolo 5 vezes num único dia. Esses contatos, além de um encontro pessoal, teriam coincidido com a propagação da notícia sobre o iminente veto do Banco Central à operação de venda do Banco Master para o BRB. Os relatos ouvidos pelo Poder 360, na Faria Lima, indicam que teria sido o próprio presidente do Banco Central quem avisou o presidente da República sobre as conversas. Na Faria Lima e dentro do STF, o boato ganhou corpo. Lula teria relatado esse episódio em ocasiões diferentes a vários interlocutores, banqueiros, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e ministros do STF. E o petista, o presidente Lula, expressaria que Galípolo teria se sentido incomodado e que o chefe da autoridade monetária até teria mostrado uma mensagem de texto que recebera em seu celular do ministro do Supremo. Pois bem, diante do constrangimento dessa prática, porque basicamente essa conduta do ministro Alexandre de Moraes pode configurar o crime previsto no artigo 321 do Código Penal, que é um crime praticado por funcionário público contra a administração, que é o crime de advocacia administrativa. O que diz esse crime?
patrocinar, direto ou indiretamente, interesse privado perante a administração pública, valendo-se da qualidade de funcionário. E o ministro, diante das críticas que têm surgido, não só em relação a uma eventual conduta criminal, né, que fica a cargo a investigação do Procurador-Geral da República, mas também crime de responsabilidade previsto na lei do impeachment, ele deu uma resposta por meio de uma nota oficial. Ele falou o seguinte: o ministro Alexandre de Moraes esclarece que, em virtude da aplicação da Lei Magnitsky, recebeu para reuniões o presidente do Banco Central, o presidente do Banco do Brasil e o presidente e o vice-presidente jurídico do Banco Itaú. Além disso, participou de reunião conjunta com os presidentes da Confederação Nacional das Instituições Financeiras, o ex-deputado e ex-presidente da Câmara dos Deputados Rodrigo Maia, da FEBRABAN, do BTG e os vice-presidentes do Santander e do Itaú. Em todas as reuniões, foram tratados exclusivamente assuntos específicos sobre as graves consequências da aplicação da referida lei, em especial a possibilidade de manutenção de movimentação bancária, contas correntes, cartões de crédito e débito. Essa resposta do ministro Alexandre de Moraes, se analisada do ponto de vista lógico, ela constitui a chamada falácia da ignoratio elenchi. Quando a pessoa é acusada de qualquer tipo de fato, de uma acusação A, em vez de ela refutar os fatos, né, daquela acusação A, ela faz referência a um fato B. As alegações por parte da reportagem da Malu Gaspar não são de que o ministro se encontrou presencialmente com presidentes de instituições bancárias e, dentre eles, o presidente do Banco Central, mas que ele fez ligações pressionando o Galípolo, e ele não fala aqui na sua nota oficial em nenhum momento de ligações telefônicas que ele teria feito, ou a própria mensagem de WhatsApp a que faz referência a jornalista Malu Gaspar. Então, você vê esses questionamentos em relação à conduta do ministro Alexandre de Moraes, até porque também o jornal O Globo, por meio da coluna do jornalista Lauro Jardim, publicou que o patrimônio da esposa do ministro Alexandre de Moraes subiu 232% de 2023 para 2024, saltando ali de uma cifra de 24 milhões de reais para 79 milhões de reais. E esses questionamentos que têm surgido em relação à conduta do ministro, o ex-juiz Walter Maierovitch, que é comentarista também jurídico e político, ele foi juiz do Tribunal de Alçada Criminal do Estado de São Paulo, ele disse o seguinte, quando questionado sobre a gravidade dessa acusação formulada contra o ministro Alexandre de Moraes. Essa gravidade é muito grande, porque se trata de crime. Nós tivemos uma notícia de crime e essa gravidade aumenta porque quem é o titular da ação penal pública é o Ministério Público e, no caso específico, o Procurador-Geral da República. E o PGR, que tem o poder e dever de apurar, até agora silenciou. Isso choca. Imagina o ministro ao cometer crime de advocacia administrativa. E o senador Alessandro Vieira, que também fizemos aqui um episódio dedicado a uma fala dele dizendo que muito em breve ministros de Tribunal Superior seriam presos, ele também fez uma declaração falando sobre a necessidade de instauração de uma CPI dentro do Senado Federal para apurar esse contrato estabelecido entre a esposa do ministro, o Banco Master, e agora essa própria conduta do ministro Alexandre de Moraes. E disse ele: acho que Brasília, os três poderes na praça têm medo do caso do Banco Master porque o volume de recursos que passou por ali é imenso. Nós temos três grandes casos rodando no Brasil hoje. Você tem emendas, que é um drama terrível e são bilhões de reais. Você tem INSS e também são bilhões de reais desviados. E você tem o Banco Master. Nos três casos você vai encontrar a participação, muito tranquilamente, participação de integrantes dos três poderes, porque ninguém coloca de pé um esquema de crime deste tamanho sem conivência do aparelho estatal. Agora, você tem que criar condições para apurar. As coisas estão avançando, e INSS está avançando, tem CPMI e tem investigações em bom andamento, emendas avançando, você tem processos investigados em andamento no Supremo Tribunal Federal, e agora precisamos ter também um avanço em relação ao Banco Master, porque não dá para permitir esse tipo de atuação e esse nível de promiscuidade. Então, a nossa aposta é esse caminho da Comissão Parlamentar de Inquérito. Eu acho que ela tem sim condições de prosperar, mesmo com dificuldades, e sabendo o quanto é traumático. Foi traumático fazer o impeachment de 2 presidentes e o Brasil sobreviveu. Vai chegar a hora de fazer também de ministro da Suprema Corte. E continua ali o Alessandro Vieira dizendo basicamente o seguinte: os ministros concentraram poder de uma forma inédita na nossa democracia. A pretexto do combate à desinformação, no começo do governo Bolsonaro, se criou um inquérito das milícias digitais e esse inquérito vem se arrastando até hoje. E dentro dele se criou um modo de proceder, onde o ministro Alexandre de Moraes tem amplitude de alcance para qualquer fato. Qualquer pessoa sem prazo, sem identificação prévia, para exercer seu poder, e vem fazendo isso ao longo desses anos. Na tribuna do Senado, eu disse e repito que a defesa da democracia virou escudo para qualquer canalice, para qualquer abuso.
E para a gente enfrentar isso, é preciso que o Senado da República, que tem essa atribuição constitucional, exerça o seu papel. O caminho para a gente fazer isso é esse que a gente está apontando. Já apontei há muito tempo e o caminho é o caminho de uma CPI, porque ela não depende do despacho do presidente da Casa. Ela depende apenas dos requisitos constitucionais. Digamos que o presidente da Casa, Davi Alcolumbre, não queira apresentar essa comissão parlamentar, a gente tem recursos, inclusive ao próprio judiciário, para isso. E nessa mesma semana, com esses questionamentos envolvendo tanto o ministro Alexandre de Moraes e agora o próprio o ministro Dias Toffoli, que andou num jatinho com o advogado de um dos diretores do Banco Master, o ministro Gilmar Mendes, como não era de se esperar, ele deu uma declaração pública saindo em defesa tanto do Alexandre de Moraes quanto do Toffoli. Ele disse o seguinte, que a questão da investigação do Banco Master é um exemplo de que as instituições funcionam, que ele tem absoluta confiança em relação ao ministro Alexandre de Moraes e que não vê nenhum problema. Que, além disso, ele duvida em relação ao caso do ministro Dias Toffoli que o advogado tenha falado alguma coisa que não tenha sido sobre futebol, já que eles se deslocaram para o Peru para assistir a final da Libertadores. E continua o ministro dizendo o seguinte, sobre o código de conduta que o Fachin quer criar em relação ao comportamento dos ministros do Supremo Tribunal Federal, considerando todos esses escândalos recentes. Que não conversou com o Fachin. A única questão, o único contato direto que eu tive com ele sobre isso foi quando a gente estava conversando sobre a pauta do processo do impeachment e ele disse que queria discutir também a questão do código. E, falando sobre a questão de eventos que ministros participam, Gilmar Mendes disse o seguinte, uma coisa que fascina muitos de vocês da imprensa é ir a eventos. Eu acho isso uma bobagem, então não tenho essa preocupação que até aparece no tal código alemão. E não acho que ninguém vai ter conversa imprópria em evento. Se tiver alguém cogitando fazer algo de errado, certamente não fará no evento. E, além disso, ele falou sobre a questão da adoção desse código de conduta, tomando como base um modelo alemão, que me parece que a gente tem que fazer ter um pouco de cuidado para qualquer ajuste que se queira fazer, que se faça dentro daquilo que é a nossa cultura, que compõe o nosso baldrame, o nosso ambiente cultural e não fique inventando cópias de modelos. E, só para concluir, eu vi uma análise muito boa, inclusive no X, num perfil chamado The Investor, que ele faz basicamente uma análise da conduta do ministro Alexandre de Moraes, considerando todo esse contexto e os questionamentos em relação à sua conduta recente. Diz o seguinte, vocês precisam entender que se o Alexandre de Moraes não tivesse censurado o site Antagonista em 2019, conduzido um inquérito sem base no sistema acusatório, acumulado as funções de vítima, investigador e juiz, promovido censura prévia à imprensa, cidadãos e humoristas, quebrado sigilos bancários e telemáticos sem autorização colegiada, ignorado o contraditório e a ampla defesa, imposto sanções desproporcionais, determinado buscas e apreensões com base em relatórios não oficiais, bloqueado redes sociais e aplicativos de mensagem sem respaldo legal claro, multado usuários por uso de VPN, nomeado representantes legais para empresas estrangeiras por decisão individual, criminalizado opiniões políticas e manifestações de pensamento, mantido inquéritos abertos por tempo indefinido e sem delimitação objetiva, utilizados medidas cautelares com fins punitivos, desrespeitado a independência entre os poderes, ampliado indevidamente a competência do STF para alcançar cidadãos sem foro privilegiado, adotado decisões com impacto nacional sem submeter ao plenário da Corte, ordenado prisões de jornalistas sem flagrante ou condenação, solicitado retirada de conteúdo do ar sem ordem judicial formal, negado acesso à defesa sobre os autos da acusação, ameaçado advogados com sanções por declarações públicas, invadido domicílios sem base legal clara, monitorado comunicações de parlamentares sem autorização do Congresso, exigido dados de usuários de plataforma sem respaldo legal, pressionado instituições financeiras a fornecer informações sem ordem judicial, prendido inocentes com base em tweets e postagens de rede social, censurado documentários e obras audiovisuais, ameaçado canais de comunicação com suspensão de monetização, imposto bloqueios bancários sem trânsito em julgado, utilizado decisões secretas para justificar medidas de exceção, promovido perseguição judicial a críticos do próprio Supremo e utilizado o TSE como instrumento político para perseguir adversários e ampliar o alcance de medidas excepcionais sem base legal, pressionado o presidente do Banco Central para salvar o Banco Master, o Estado Democrático de Direito no Brasil teria acabado. Rosana. Tá, então, você já sabe, né? Análise desse tipo só aqui na Gazeta do Povo. Quero agradecer o Fred pela companhia nesse 2025. Esse que é o último 15 minutos que ele grava com a gente esse ano. Isso aí. Valeu, Rosana. Agradecer também a todos os amigos da Gazeta, você, Serpinski, toda a equipe, Márcio, Fernandes, e desejar aí um ótimo Natal e um feliz 2026 para todos. Bom, vou deixar um último recadinho então. Se você ainda não é assinante da Gazeta do Povo, acesse agora gazetadopovo.com.br/15 minutos.
Você vai acessar essa oferta e vai pagar só R$1 por mês durante 6 meses para se tornar assinante da Gazeta do Povo. A edição de hoje fica por aqui, mas semana que vem tem mais 15 minutos. Eu espero você. Tchau! Olá para você que acompanha a Gazeta do Povo, eu sou a Rossana Bittencourt e esse é o podcast 15 Minutos, o último desse 2025. Hoje eu estou na companhia do Paulo Pozonoff. Obrigada, Paulo. Eu que agradeço, Rossana. Obrigado a todo mundo pela audiência. Bom, antes da gente começar, quero te deixar o último recadinho do ano aí para você fazer a sua assinatura da Gazeta do Povo. Você vai pagar só R$1 por mês durante 6 meses. Aproveita essa oferta, é o melhor preço de 2025. O ano está terminando, então não deixa passar essa chance de se tornar assinante do melhor jornal do Brasil, pagando apenas R$1 por mês durante 6 meses. Agora vamos lá, né, Paulo, tentar deixar uma mensagem positiva aí para esse ano que se inicia, esse 2026. A gente relembrou, né, o que aconteceu já no ano de 2025, mas vamos tentar deixar uma mensagem boa, então, para quem está acompanhando a gente no 15 Minutos. Sim, Rossane. Bom, a primeira mensagem, a gente vai falar de expectativas hoje. Eu tenho expectativa de que as pessoas assinem a Gazeta do Povo em 2026, se informem por um jornal aí que tem um jornalismo baseado em convicções, uma imprensa responsável, né, Rossana? É muito importante isso para 2026, porque em 2026 aí a gente vai ver, eu acho que a gente vai ver, a IA está melhorando a cada dia que passa, então vai ser muito difícil discernir o que é verdade e o que é mentira. Então eu peço para vocês assinarem a Gazeta do Povo, confiarem no nosso trabalho, a gente está sempre em busca da verdade. Rossana? Bom, a gente começa falando sobre política, Paulo, porque a gente teve nesse ano de 2025 os partidos do Centrão conquistando muitas prefeituras em todo o país. E você acha que isso demonstra um pouco também do cansaço da população com essa polarização que a gente teve entre direita e esquerda, ou entre dois partidos específicos, né? Vamos dizer, nomear PT e PL, vamos dizer assim, e que de fato as pessoas estão buscando uma outra via um pouco mais moderada para 2026 ser um ano mais tranquilo, que vem eleição por aí? Rossana, eu não sei se você está cansado. Eu estou muito cansado disso. É uma esperança, na verdade, de que esse cansaço transborde para o debate público. Porque a verdade é que até o nosso público aqui não parece muito cansado, né? Ele não parece disposto a... Eu sei que esse termo terceira via, ele foi usado no outro contexto, em outras eleições, então ficou um termo muito estigmatizado. Mas eu acho que a gente vai ter que buscar, de alguma forma, uma forma de conviver, porque está difícil conviver realmente com essa polarização, muita briga entre amigos, briga no meio da família, e muita gente, né, pouco disposta a ouvir o outro lado. Ano eleitoral é sempre muito mais complicado, eu acho que os ânimos tendem a se acirrar. Mas aí a aposta é de que o cansaço seja tão grande, e eu vejo, tirando os nossos espectadores, muitos deles, que ainda estão aguerridos, assim, entre amigos, entre familiares, eu vejo realmente esse cansaço. Eu tenho essa esperança de que esse cansaço leve a procurar uma alternativa, até porque, assim, o que a gente vê, o Lula está lá, vai usar a máquina do Estado todo para se reeleger, e o Bolsonaro está preso, né? E você acha, Paulo, que, de fato, a gente tem Lula utilizando todo esse aparato estatal, como é comum para quem está na situação, enfim, tentar essa reeleição, mas a gente tem também a família Bolsonaro procurando nomes aí dentro da própria família. A gente tem Michele Bolsonaro, Flávio, o próprio Carlos até, né, Eduardo, enfim... todos esses nomes aí conversando, você acha que também há sinais de renovação nessa política da família Bolsonaro? Acho que não, porque assim, se a gente está falando da família Bolsonaro, não tem renovação, né? É a mesma família, o mesmo grupo político. Talvez esteja havendo alguma renovação na direita também. Novamente, é uma esperança. Eu acho que 2022, é isso. Nossa, como o tempo passa rápido, né? 2022, que foi a última eleição presidencial, eu acho que até por uma necessidade, a direita subiu muito o tom do discurso. Acho que acabou se afastando muitas vezes de alguns princípios
que a gente dizia que defendia nessa disputa do poder. Isso é normal, né? É da natureza humana também, não é nenhum bicho papão, isso acaba acontecendo. Mas aí, ligando com a sua primeira pergunta, quem sabe, né, esses políticos que se dizem de direita, conservadores, mesmo bolsonaristas, mesmo percebam aí o ânimo das pessoas, percebam que, de alguma forma, é engraçado, eu quero falar uma expressão aqui, mas é a segunda vez nesses poucos minutos que eu me contive, porque ela virou um slogan de um pré-candidato, né, que é: a gente precisa virar a página, mas não dá, eu vou ter que acabar usando isso. Não estou fazendo referência aqui ao pré-candidato, mas de alguma forma a gente precisa virar a página. Novamente, não é por interesse político, Rosana, é porque conviver está difícil mesmo. E num café da manhã que eu fiz com você, até o Flávio Morgenstern falou isso, né? Porque a gente fica aqui, está discutindo política, é o nosso trabalho e tal, mas a gente não pode confundir a vida, o que é a vida, o que é o nosso cotidiano, o que é o nosso propósito de vida mesmo, com essa discussão política. A discussão política é importante, porque ela influencia, claro, na nossa vida, mas ela não é a coisa mais importante do mundo a ponto de regular as nossas relações pessoais. Bom, é claro que a gente falar em 2026, a gente tem muitos desafios econômicos para o país, especialmente essa questão fiscal. A gente teve 2025 também marcado por essa guerra tarifária com os Estados Unidos, mas a gente teve conquistas também, temos que admitir. Muita gente foi contra a redução do imposto de renda para quem ganha até R$5.000, mas para as famílias que ganham até R$5.000, claro que é uma coisa que vai mexer no orçamento de 2026. Então, é óbvio que o governo vai ter desafios fiscais em 2026, mas no dia a dia dessas famílias, que é a grande maioria das famílias brasileiras, talvez deixar de pagar esse imposto seja algo positivo para aquela família especificamente, vamos dizer assim. Não, com certeza. Rosana, eu acho que... Bom, o que a gente vai ver ao longo de 2026 são muitas medidas populistas. Não levam em conta aí o médio e longo prazo. Isso é muito preocupante. Mas, assim, no curto prazo, eu imagino que muita gente vai ficar feliz. O governo Lula vai apostar aí no incremento de todos os programas assistenciais. Enfim, é da natureza do Lula, do PT, do Haddad, fazer isso. Essa redução do imposto de renda, eu acho que deveria só ter sido uma coisa universalizada, deveria ter sido uma correção da tabela do imposto de renda, em vez dessa medida do jeito que ela foi feita, mas óbvio que é um alívio para as pessoas. Eu vou comemorar aqui que as pessoas vão poder pagar um pouquinho menos de imposto esse ano. Espero que gastem bem, né? Esse dinheiro também, não vão gastar em porcaria, não vão comprar tudo, não vão gastar tudo em bala, como dizia minha mãe. Bom, é claro que a gente tem aí um ano eleitoral pela frente, mas a gente espera que o governo que seja eleito também possa pensar no Brasil como um todo. Não tem como agradar a gregos e troianos, sendo mais simples, clichê aqui, mas de fato a gente espera que venha um bom governo pela frente, independentemente do partido que seja eleito. Eu também espero isso, mas é difícil acreditar que isso vai acontecer, né, Rosana? Infelizmente, a gente está falando que eu tenho uma esperança de que as pessoas estejam dispostas a virar essa página. E quando a gente fala assim, virar essa página, ou então procurar uma terceira via, não quer dizer que deva se ignorar os outros dois lados. Mas olha com parcimônia, é só diminuir a temperatura, né, dessa fervura que realmente tem dias assim que eu chego em casa completamente extenuado e eu fico pensando, Rosana, mas por que eu discuti, briguei, sei lá, o dia inteiro? Eu não brigo, né, nas redes sociais nem nada, nem com familiar, graças a Deus eu sou uma pessoa bastante calma com isso, mas eu brigo dentro da minha cabeça, que é a pior briga, né, que tem. Você cria inimigos dentro da sua cabeça, você cria monstros. A gente está num país, assim, parece que de 200 milhões de quixotes brigando com grandes moinhos de vento. Então, a minha esperança, novamente, é de que as pessoas estejam dispostas a isso e que apareça, novamente eu vou fazer referência aqui a um café que está bastante fresco na minha memória. Não o café, porque eu não tomei, mas está fresco o programa. É um café da Gazeta que a gente fez juntos, Rosana, em que alguém falou sobre grandeza política. Falou do Lula, foi o Serrão que falou do Lula, um abraço para o Serrão. Que falta grandeza política a todos os nossos políticos, né? Inclusive aos ministros do STF que viraram políticos mesmo. Se tivesse grandeza
não teriam virado políticos, teriam lá ficado no seu cercadinho, agindo para proteger a Constituição, para ser subserviente, na verdade, à Constituição, e não teriam essa ambição de se tornar a lei. Então, acho que em 2026 a gente tem que estar muito atento a isso, ao discurso populista de um lado e também ao discurso populista do outro lado, que é um discurso populista, esse discurso mais raivoso. Eu entendo a revolta das pessoas com tudo que está aí, mas eu passei 2025 falando sobre isso e pretendo passar 2026 também falando sobre isso, porque a indignação, essa indignação estéril, não leva absolutamente nada. Eu usei um outro termo esses dias, que é a inquietude impotente. Que é essa coisa, sabe? Tipo assim, preciso fazer alguma coisa, mas não tem nada que eu possa fazer. E daí você fica se consumindo numa raiva que não leva a lugar nenhum. Então que em 2026 também é uma coisa que eu desejo, que as pessoas chamem para si um pouco da responsabilidade, mas sem aquele pensamento megalomaníaco. A gente não pode mudar tudo de uma hora para outra. A gente não pode criar um paraíso direitista, conservador ou bolsonarista. Isso não existe. Então, assim, desconfie de quem defende também, quem vende esse tipo de esperança vazia para 2026, seja ele político, seja ele também influencer. Desconfie dessas pessoas, porque realmente a vida é um pouquinho mais complexa. Eu vim falando isso para o meu filho, Rossana. Não existe solução fácil para um problema complexo. É uma frase muito ruim, mas que eu acho que explica bastante o que eu espero para 2026. Bom, é isso, né? Acho que o pessoal de casa também pode participar ativamente de debates, apoiar políticas públicas voltadas principalmente à educação, à saúde, ao meio ambiente, que são coisas que de fato mexem com o nosso dia a dia, são importantes para todos, independentemente de para que viés político a pessoa vai se voltar. Não, e Rossana, a gente tem aqui na Gazeta do Povo, eu vivo falando que a gente faz um jornalismo baseado em convicções. Eu convido você a procurar as convicções da Gazeta, leia as convicções da Gazeta. Não são textos muito simples, mas procure se informar com relação às convicções da Gazeta. E uma das convicções mais importantes e que eu acho que a gente deixou de lado, não a Gazeta, a gente que eu digo o brasileiro, deixou de lado nos últimos tempos, foi o da subsidiariedade, que é uma palavra difícil de dizer, mas não é tão difícil de explicar. Mas é justamente isso, a gente participar ativamente, a gente fazer a nossa parte, a gente chamar a responsabilidade para si, não ficar dependendo nem do Lula, nem do Bolsonaro, do Flávio Bolsonaro, nem do governador do estado, quem quer que seja, nem do deputado federal, nem do vereador, nem de nada. A gente chamar a responsabilidade para si, meter a mão na massa se for preciso e, óbvio, reclamar que o Estado cobra impostos altíssimos, não dá nada em troca, mas não ficar só na reclamação, também fazer por onde melhorar. Cabe a gente melhorar o país. Se a gente ficar esperando que o Congresso, aqueles deputados lá, o Lula ou o Bolsonaro, ou quem quer que seja, Tarcísio, Ratinho, Flávio, Michele, quem quer que seja, que eles resolvam os nossos problemas, isso realmente não vai acontecer. E acho que a maneira mais fácil, talvez, de começar a fazer tudo isso é consumir informação responsável, né? Que é uma coisa que a Gazeta pode auxiliar. Exatamente. E outra coisa, Rossana, humor. Outra coisa que eu fico preocupado, porque o brasileiro perdeu o bom humor. O bom humor era uma característica do brasileiro. A gente foi perdendo. Hoje em dia a gente não consegue levar a vida com nenhum tipo de leveza, tudo é pesado, tudo gera essa indignação, essa raiva. Então, por isso é importante também a gente fomentar, de alguma forma, o humor, ou inclusive o humor autodepreciativo, que eu gosto de praticar bastante. Rossana. Bom, é isso. Então, quero agradecer, Paulo, a sua companhia, especialmente nesse fim de 2025, que foi uma maluquice. Foi uma maluquice, mas olha, eu tenho uma notícia para você. Piora, 2026 está aí, ano eleitoral. Se prepare para trabalhar bastante. É isso, de trabalho a gente gosta, né? Mas então que você que acompanha o 15 Minutos, que acompanhou o 15 Minutos ao longo desse 2025, possa ter um 2026 cheio de paz, que tenha muita renovação política, renovação de esperança e com muita saúde, que é isso que importa. Eu desejo a todo mundo também um 2026 aí mais leve, mais tranquilo. Eu sei que vai ser muito difícil, mas tenho certeza que se a gente se unir aí numa, sei lá,
uma corrente de esperança não vazia, né? Uma esperança concreta mesmo, e que a gente não leve isso tudo tão a sério, tão a ferro e fogo, a gente possa ouvir o outro lado, não tratar o outro lado sempre como um inimigo, um adversário que quer o nosso mal. Eu acho que a gente vai ter um 2026 ótimo. Rosana, um feliz ano novo para você também. E agora eu vou para a praia. Para nós, então, o último episódio do ano fica por aqui. Último recadinho, então, se você ainda não assinou a Gazeta do Povo, garante lá sua assinatura pagando apenas R$1 por mês durante 6 meses. O episódio de hoje, então, fica por aqui. A gente espera vocês, claro, em 2026. Tchau! Olá para você que acompanha a Gazeta do Povo, eu sou a Rossana Bittencourt e esse é o podcast 15 minutos em que você fica bem informado com os comentários e análises hoje do meu querido Paulo Pozonoff que está aqui comigo. Obrigada, Pozo, pela presença. Eu que agradeço, Rossana, e hoje a gente vai fazer uma retrospectiva. Você gostava de retrospectiva? Porque eu lembro que na TV sempre passava uma retrospectiva do ano, né? E eu gostava de retrospectiva e eu tô te perguntando isso porque a minha mãe odiava a retrospectiva. Ela falava assim, não quero saber o que aconteceu, tem que olhar para frente, nunca olhar para trás. Mas é bom, né, a gente ver tudo o que aconteceu, tudo que a gente passou, nem que seja para a gente fazer um exame, né, do que passou, dizendo como a gente reagiu às notícias, já que a gente está muito reativo às notícias, e se preparar para o ano que vem, Rossana. Não, é bom porque a gente esquece, né, nossa memória. A gente esquece, com certeza. Mas antes da gente começar, então, essa pequena, né, retrospectiva, até porque não dá tempo de falar sobre tudo, nem dos principais assuntos, mas de alguns, quero te fazer um convite. Você que ainda não assinou a Gazeta do Povo, garanta a sua assinatura. Você vai pagar só R$1 por mês, gente. É R$1 só por mês, durante 6 meses, para se tornar assinante do melhor jornal do Brasil. Aproveita porque o ano está acabando, essa oferta vai acabar, então não deixa essa chance passar. Você vai começar 2026, então, tendo acesso a todos os conteúdos do nosso site. Está aí o QR Code para você apontar a câmera do seu celular. Tem o site também para você que gosta do 15 minutos, oferta especial, gazetadopovo.com.br/15 minutos. Você também garante essa oferta aí de R$1 por mês durante 6 meses. Agora vamos lá então, Pozonoff, tentar relembrar algumas notícias. Vamos começar falando sobre a Procuradoria-Geral da República, que lá no mês de fevereiro denunciou o ex-presidente Jair Bolsonaro e outros tantos por suposto tentativa de golpe de Estado. Isso. Rossana, como foi rápido, né? Eu, quando estava fazendo aqui essa lista de tudo que tinha acontecido neste ano, aí a gente percebe como foi rápido. Essa denúncia da PGR foi em fevereiro de 2025 e agora, em dezembro de 2025, a gente já tem o Bolsonaro preso. Então, foi um processo bastante célere, o que é muito estranho, né? Porque a nossa justiça, a gente sabe que não é conhecida pela celeridade. Não, e ainda mais um processo que envolveu tantos réus, né? Sim, e um assunto que tinha como um tema uma coisa extremamente importante, né? Que é a defesa da democracia, que ela tem que ser feita realmente. E é por isso que a gente critica tanto o Alexandre de Moraes, porque a gente acha que a defesa que ele faz da democracia não é pelas vias corretas. Uma prova está aí, essa celeridade nesse processo, porque a gente sabe que envolve interesses políticos, inclusive interesses eleitorais. Rossana? Bom, e logo em seguida também, falando um pouco de política, mas nem tanto, a gente teve o Oscar para um filme brasileiro, que era algo que a gente não sabia comemorar. A gente esperava. Eu lembro de quando o Quatrilho foi indicado ao Oscar, isso foi o quê? 92, talvez 93, sei lá, depois teve Que é Isso, Companheiro, indicado ao Oscar. Havia sempre uma expectativa do Brasil levar o Oscar, o Brasil levou o Oscar, olha só que maravilha. Diz que o Brasil pode levar muitos Oscars ano que vem. Eu vejo notícias aí dizendo que aquele filme O Agente Secreto pode ganhar melhor filme, que o Wagner Moura pode ganhar melhor ator e que o documentário da Petra Costa sobre evangélicos pode ganhar Oscar de melhor documentário. Agora sim, Rossana, eu não sei, eu perdi, já faz algum tempo, encanto, qualquer tipo de encanto pelo Oscar. Eu acho estranho, eu acho um tanto quanto caipira essa necessidade de chancela externa, né? O Oscar disse que é bom, então o filme é bom, maravilhoso. Eu não sei a sua opinião sobre
Ainda Estou Aqui, eu fui assistir no cinema. Eu não achei assim o pior dos filmes, mas também não vi nada demais. Assisti filmes melhores esse ano, Rossana. Bom, de fato, a temática também se mantém, né? Se a gente for pensar que os filmes brasileiros que podem concorrer ao Oscar no ano que vem têm essa mesma temática. Né? Parece que o Agente Secreto também tem. Eu não assisti, olha, até fiz um programa aqui de debate com o Josias Teófilos e a gente falou sobre o Agente Secreto, mas eu confesso que eu não assisti ao filme, não. Talvez eu assista na hora que chegar no streaming. Esse ano a gente teve também um novo Papa eleito. A gente teve o Papa Francisco faleceu, né? E o Papa Leão XIV foi o escolhido ali do conclave. Mas calma aí, Rossana, você não vai falar do Gustavo Lima candidato, não? Sério, você não quer falar? Porque também teve isso, teve o bochicho de que o Gustavo Lima seria candidato à presidência da... Aliás, os sertanejos estão em alta, né? Porque recentemente o bochicho também foi um deputado, não é o Macron, como é o nome dele, que eu sempre confundo com o Macron. Marcon? Não. É alguma coisa parecida com o Macron. Eu não vou esquecer o nome do deputado. E ele falou lá, não, eu defendo a chapa Flávio Bolsonaro e Zezé de Camargo. Então a gente vê aí que teve o Gustavo Lima e agora estão falando no Zezé de Camargo como candidato. Mas voltando ao Papa, que é um assunto muito mais interessante, também, né? Olha só como a política permeia todos os aspectos da vida, até aqueles que ela não deveria permear, que é a religião, né? Quando o Papa Francisco morreu, foi alvo de vários ataques covardes, inclusive, xingando o Papa de tudo e mais um pouco. E daí a escolha do Papa Leão XIV, obviamente, foi cercada de expectativas. E eu gosto bastante, eu gostava do Papa Francisco, eu gosto do Papa, eu sou um católico, até é minha obrigação gostar de todo o Papa. Então eu gosto, realmente, eu acho... E o Papa Leão XIV até agora tá legal, né? Outro dia tava cantando aí, tal, traz um pouco de leveza para isso, tudo, um pouco de modernidade. Sei que os raditrades aí vão me crucificar agora, mas eu não vejo com maus olhos, não. Um Papa que cante, que seja leve, que conte algum tipo de história, uma anedota, coisa parecida. É bom isso para a gente se lembrar também de que o Papa é humano. Verdade. Bom, a gente teve também, logo em seguida, uma das fraudes, talvez que a gente mais tenha comentado nesse ano, que é a fraude do INSS, que também mexeu com o bolso e com o dia a dia de milhões de brasileiros. Sim, Rossana, a fraude do INSS, que a gente vai ver desdobramentos disso no ano que vem. Dizem aí que o filho do presidente Lula está envolvido, né? Existem indícios aí de algum tipo de envolvimento, o irmão do Lula também. E essa fraude no INSS que deu origem a uma CPI. E aí a gente percebe, né, nessa nossa retrospectiva, que ano após ano a gente continua acreditando que CPIs resolvem alguma coisa, que CPIs punem, que CPIs mudam alguma coisa nesses mega sistemas de corrupção. Eu sei que é final do ano e tal, não quero parecer muito desesperançado, mas eu não tenho expectativa nenhuma de que essa CPI vá dar em alguma coisa. O que pode acontecer é de a gente ser obrigado a ressarcir ainda mais as pessoas que foram vítimas desses golpes aí. Esse ano também a gente teve CPI das bets, né? Outra CPI, que não deu em nada. E já estão falando também, Rossana, de uma CPI do Banco Master. Então a gente vê que, infelizmente, a gente não aprende muito a lição. Então, imagine uma CPI sobre o Banco Master num ano eleitoral. Palanque, né? Que é o que eles querem. Era isso que eu ia te falar, que a CPI pelo menos rende bons cortes para o ano que vem, ano de eleição. Pra gente é maravilhoso, nunca falta assunto, rende corte, a audiência também nos prestigia, mas no frigir dos ovos, a verdade é que nada. No primeiro semestre a gente teve também aquele tarifaço, né? As tarifas impostas pelos Estados Unidos a muitos produtos brasileiros e que daí disso surgiram uma série de consequências também. Sim, a consequência mais importante foi a aplicação da Lei Magnitsky, foi a inclusão do Alexandre de Moraes e depois da esposa nessa Lei Magnitsky, que era também outra ilusão que venderam para a gente, Rossana, de que a Lei Magnitsky resolveria tudo. Aí até citavam lá um tweet do Olavo de Carvalho que dizia que isso ia botar um fim
sei lá, ditadura comunista, não lembro qual é o termo que ele usava exatamente. E daí, agora, mais para o fim do ano, teve a retirada, né, da Lei Magnitsky, do nome do Alexandre de Moraes, da esposa e da empresa deles também, nessa Lei Magnitsky. Foi um balde de água fria, né? O pessoal no dia, a direita, estava num clima realmente de velório. A gente vê que o pessoal depositava esperança nessa lei, não só nessa lei, nas sanções também, no tarifaço que você mencionou, mas o Trump foi retirando essas medidas aos poucos ali. Isso, obviamente, que teve implicações políticas também, porque o Eduardo Bolsonaro, no primeiro momento, tratado aí como, um herói, alguém que foi lá e tinha influência na Casa Branca a ponto de conseguir sanções que iriam derrubar o Alexandre de Moraes, no final acaba 2025 meio que em desgraça, né? Entre muita gente, porque não pegou bem. Ele acabou impulsionando aí a popularidade do Lula também, que posou de patriota, de defensor da soberania nacional, e no final das contas não deu em nada, nem a Magnitsky, nem as sanções, nem o tarifaço. E agora está em jogo o PL da dosimetria, e a cada movimento aí desse jogo de xadrez, vem alguém falar, não, porque o Trump pode novamente impor sanções ao Brasil. Então a gente vai ouvir essa palavrinha, sanções, talvez até Magnitsky, ou perda de visto também, né? Ao longo de 2026. Rosana? E para a gente falar também de talvez o julgamento mais importante do ano, e talvez até da história do próprio Supremo Tribunal Federal, teve início e teve fim também o julgamento de Jair Bolsonaro. Novamente, né? Super rápido e tal. Esse julgamento, todo o processo, assim, eu quero destacar um episódio que aconteceu, evidentemente, antes desse julgamento, que foi na época ali dos envolvidos, dos réus, testemunharem. E daí o ex-presidente Jair Bolsonaro, que agora está preso, você lembra que ele convidou o Alexandre de Moraes para ser vice na chapa dele? Assim, eu vejo esse episódio eu quero trazer aqui porque ele tem um lado bom, assim, que é um lado a gente vê que o Bolsonaro não leva as coisas tão a sério, entendeu? E eu sou um defensor do Moro, eu acho que a gente não tem que levar as coisas tão a sério, ótimo, mas por outro lado ele não percebeu, eu acho, a gravidade da situação, né? Para fazer essa brincadeirinha ali diante do Alexandre de Moraes, e agora o ex-presidente Jair Bolsonaro está lá à mercê dos seus algozes, está preso e clamando aí, pedindo uma prisão domiciliar humanitária. Rosana? Vamos falar também, Paulo, porque a gente teve mais recentemente uma mega operação contra o Comando Vermelho no Rio de Janeiro, que para uns foi um sucesso e para outros foi um grande desastre. E para o ano que vem, esse tema da segurança pública, muita gente diz que vai ser o tema dominante em 2026. Não sei se essa mega operação foi uma amostra, eu acho que quem diz isso tem razão, sim, porque foi uma discussão, né? Só se falou daquilo durante 2 semanas. E aí a gente vai ser obrigado a conviver com essa discussão, que eu acho que é uma discussão válida também, de violência policial, se existe ou não existe violência policial, se a gente acaba exacerbando ou não nos direitos humanos para bandidos, que tem pessoal que chama de direito dos manos. É uma discussão que a gente não pode fugir dela, né, Rosana? Em 2026, sempre que o tema é a segurança pública, a gente vai ter que tocar nesses assuntos. E é um assunto curioso, vai ser bem interessante observar isso, porque a esquerda tem problemas, tem dificuldades para tratar do tema da segurança pública. Mas a direita também tem muita dificuldade, né? Porque muita gente não concorda. Eu, por exemplo, não concordo com essa ideia de, sei lá, tem que matar todo mundo, fuzilar, ninguém tem salvação. Novamente, eu sou católico, sou cristão e eu acredito aí que as pessoas têm salvação, pelo menos elas têm direito a tentar buscar algum tipo de recuperação. Eu sei que a realidade é muito diferente da teoria, mas daí a minha fé não me permite ceder a essa realidade. Eu tenho que continuar tendo fé nas pessoas.
Bom, a gente falou de segurança pública, que talvez seja um dos principais problemas do Brasil, mas o meio ambiente também é algo que preocupa muitos brasileiros e a gente teve esse ano também a COP30 realizada em Belém do Pará. Teve? Porque assim, foi um fiasco, né? Uma coisa incrível. Teve aquele detalhezinho caricato também, lembra dos aluguéis? As pessoas cobrando aluguéis exorbitantes para, sei lá, muquifos, né? Eles achavam que iam ficar ricos alugando quartinhos assim para as autoridades estrangeiras. Mas no final das contas, a COP foi legal, a gente comentou bastante. Eu acho que rendeu um Diário da Janja, que é aquela série que eu faço aqui na Gazeta do Povo, mas efeito prático nenhum. Eu achei interessante que logo depois da COP, as próprias autoridades, né, vieram a público dizer que realmente não teve consequência nenhuma esse encontro aí, a não ser um gasto exorbitante e alguma diversão. E só para a gente encerrar, então, com o assunto que a gente sempre comenta no 15 Minutos, a gente teve a saída do Barroso do STF, a saída antecipada do Barroso e a indicação de talvez mais uma pessoa muito próxima ao presidente Lula para ocupar essa vaga. O Barroso que foi um personagem, aliás, o STF foi o personagem dominante durante todo o ano de 2025. A gente teve o Fux também, um personagem muito importante, que de repente virou aí herói da oposição, só porque fez ali uma oposiçãozinha bem pequenininha, né, ao Alexandre de Moraes. O Barroso, sempre daquele seu jeito extravagante, digamos assim, foi realmente o centro das atenções. Ele gosta, né? Ele deve estar sentindo falta, inclusive, dos holofotes e abriu essa vaga aí para o Jorge Messias. Eu acredito que ele vai ser sabatinado e vai passar na sabatina e vai virar, já dá até para chamar ele de ministro Jorge Messias. E agora fala-se que a gente está falando do escândalo do Banco Master, e aí as pessoas mais otimistas, porque o fim do ano tem isso, né? As pessoas se tornam muito otimistas. Eu não compartilho, infelizmente, desse otimismo específico, mas tem gente dizendo que há um movimento aí para tirar o Alexandre de Moraes, inclusive para o Lula poder indicar mais uma pessoa, mais um petista para o STF. A gente sabe que o Alexandre de Moraes foi indicado pelo Temer e o Temer não é exatamente um amigo, né, do PT. Então, expectativas aí, vamos ver o que acontece no próximo ano, Rosana. Animada para o próximo ano, para 2026? Sempre tô, especialmente pela folga que vem antes. É verdade. Paulo, obrigada pela participação em mais essa junto comigo. Eu agradeço imensamente, agradeço a todo mundo que assistiu a gente e aguardo vocês em 2026. E não esqueça, hein? Assinem a Gazeta do Povo. Tem mais um programa amanhã ainda. O episódio de hoje fica por aqui, mas ainda tem mais 15 minutos inédito amanhã. Último recadinho, então, assine a Gazeta do Povo pagando apenas R$1 por mês durante 6 meses. É só acessar gazetadopovo.com.br/15 minutos que você garante essa oferta especial. O episódio de hoje fica por aqui, essa retrospectiva muito breve fica por aqui, mas a gente volta amanhã. Tchau!